O seu programa, que tem todas as vertentes da música pesada, está no ar. De headbanger para headbanger, Maloik. E aí, já está sabendo do Maloik Fest? Não? Anota aí, será no dia 12 de agosto no Manifesto Bar, em São Paulo. Vai rolar pocket shows com as bandas Goatlove, Trace e Nervosa. E além de sorteios de brindes e a gravação de um episódio do Maloik. E no Maloik de hoje a tampa vai ferver. No Heaven and Hell, quem encara a morte é o vocalista Fabiano Drudi, da banda de hard heavy Slippery. Fernanda Lira, a Tough Girl, acompanhou a passagem da banda Hate com seu metal extremo por São Paulo. No Hellraiser, a presença feminina e oriental de Cherry, vocalista do Hellsakura e ex-Okotô, agora no Maloik. Olá, eu sou Sherry, como vocês quiserem. Sou guitarrista e vocal do Hellsakura. A música entrou acordando, e em casa era sempre, fazia aula de, japonês adoram karaokê, então ela fazia aula de canto, e eu acordava, eu ouvia do, re, mi, etc, mas a verdade mesmo, a culpa mesmo é a guitarra. Daí quando eu conheci a guitarra, quando eu ouvi algumas bandas, principalmente de menina tocando ou cantando, anyway, pra mim era uma referência muito legal. Falei, nossa, que legal. Primeiras coisas que eu ouvi era tipo Alita Ford, John Jett, Girls of School, Suzy Four. Essa foi assim alguma das meninas que eu vi na época. Porque na verdade, ok, Metallica, muito bom, Megadeth, muito legal, Motorhead, muito legal. Mas naquela época era bom porque era mais, tinha uma identificação muito forte, porque eu era uma criança. Então tinha uma identificação muito forte com o tipo de linguagem e o tipo de som que estava rolando, assim, que eu consegui ouvir através do meu irmão. E a guitarra também, foi dentro da família que essa guitarra apareceu e eu comecei a brincar. Depois da Segunda Guerra, que não tinha comida no Japão e tal, a maioria dos avós dos meus amigos também, que são niqueidinhos como eu, eles falaram, não, vai embora daqui. E acho que o Brasil na época era o único lugar que não tinha guerra, né? Eu acho que essa fase foi a época que a cena independente brasileira ficou forte. Ou nasceu, eu não sei dizer exatamente. Mas eu lembro que foi essa mesma época que o Okotô gravou o CD Monstro, que saiu esse clipe, que tinha uma rádio na época aqui em São Paulo, começou a apoiar todo esse esquema, todas as bandas que estavam vindo junto também. As bandas de metal também de Belo Horizonte, da Cogumelo também estavam aparecendo bastante fora do Brasil também. Enfim, e também teve um festival muito grande, acho que foi o primeiro festival independente, que se chamava Junta Tribo. Nessa época também apareceu o Raimundo de Brasília. Enfim, eu acho que foi o fortalecimento da cena independente ou o nascimento dela. Eu fiquei muito tempo tocando guitarra e fazendo vocal. E mesmo quando o Okotô já estava, que antes da gente se separar, eu já estava sentindo que eu estava precisando de alguma coisa diferente, musicalmente, pessoalmente, para mim poder ter um crescimento, para poder continuar a minha carreira. E o que eu mais adoro é fazer música. Claro, convidar, estar com as pessoas que também gostam de fazer o rock, o peso, as guitarras e tal.
mas eu gosto muito de compor, eu fico muito pirando isso. Então, mesmo sozinha, fazendo as coisas e tal, eu sentia... tinha alguma coisa me limitando. Falei, bom, ok, vou pra bateria. Porque na bateria, e foi a bateria, daí eu estudei 2 anos de batera, também toquei com Hats, e foi o que me deu uma informação musical muito boa, para me ter uma outra visão da música, para poder continuar e mandar ver, né, no rock. Depois de um tempo no Hats, eu fui fazer um som, tinha um estúdio em São Paulo chamado Cafeine, na Avenida Pamplona, e eu fui fazer um show no estúdio com Hats, e foi legal. Eu conheci um cara lá, que começou a me ajudar com as coisas da bateria, montar o pedal duplo, etc. E ao mesmo tempo eu também já estava afim de voltar para a guitarra e para o vocal, e eu estava sentindo muita falta disso. Porque você cantar na bateria é uma coisa, você tá na guitarra. Eu já estava sentindo falta disso e estava de olho assim nas pessoas que eu podia chamar para montar uma banda nova. E fora que tinha aquele... sempre era a mina do Okotô. Até hoje, mesmo depois de tantos anos e tantas bandas que eu passei, né? Era a mina do Okotô. Eu falei, vou dar um tempo. Aí eu conheci o Napalm, o Stênio. E o batera eu já tinha, na época era o Bart, na orquestra de bateria lá do batera 100%. Eu conheci esse batera e também já estava de olho nele, daí eu montei o trio. E nessa época eu gravei um split com uma banda japonesa. E daí surgiu também a turnê, porque daí chama Kamisori, muito legal. O japonês tem aquela coisa, é um hardcore misturado com thrash, é muito louco isso. E nesse caso, o Kamisori, eles são de Tóquio, o baixista usa um baixo elétrico stand-up. Nossa, é um inferno o som deles, é muito legal. E é isso, o rock e o metal é isso, não é só você estar tocando bem. Você tem que ter uma boa convivência entre as pessoas e pode gostar de metal, você pode gostar de hardcore, mas de uma maneira ou outra você tem que buscar alguma coisa que seja verdadeira dentro de você e dentro das pessoas que estão tocando junto com você para poder... Não que você tenha que ser obrigatoriamente diferente, entendeu? Mas acho que naturalmente isso vai acontecendo pela própria cultura. Aliás, o Brasil é isso, né? O Brasil já é um mix de famílias que vieram ao redor do mundo por causa da guerra. Então acho que naturalmente isso vai acontecendo mesmo com as bandas daqui. E eu quero agradecer todo mundo que contribui para a cena do metal aqui, fora daqui, everywhere. O Manifesto Bar recebeu a banda Hate. E Fernanda Lira, a nossa Tough Girl, acompanhou essa banda de metal extremo em sua visita por São Paulo. Confira como foi. Comes from a huge metal scene, which is in Poland. We have Behemoth, Vader, Decapitated. How would you describe the metal scene there in Poland? As you said, it's a big and strong metal scene, especially when it comes to extreme metal. The other kinds of metal are not that much represented, but those bands that you mentioned, as well as my band, we are trying to make our names internationally, and that's why we tour quite a lot, and we've been releasing albums worldwide for almost 20 years now, so yeah, it's absolutely confirmed Poland has a really great and strong metal scene. As you said, you've been on a road for 20 years, and how would you analyze the band's evolution, like musically? You're asking me about prehistorical times, but yeah, we started as a traditional death metal band at the beginning of the 90s, and then our music has evolved quite much into some kind of combination of death and black metal, and also industrial, ambient stuff, groovy stuff, heavy metal stuff.
So it's all those features are in our music, and we try to incorporate more and more on each album just to make it different from the previous one, you know. So progress is the most important thing for us. I think we don't want to do, you know, all the time the same stuff. And we are perceived as extreme metal band, and this extremity, those extreme features will stick in our music for a long time. Where does this variety on composing, like you said, you had a lot of other elements from metal in your music. Where does the ideas to put this in your songs come from? It's just because we want to develop as musicians, as individuals also. It's very important to make it not just work, but to be really satisfied and to make fun and to have fun doing it. So changes are really important, and without them we would be simply bored, you know, with what we're doing. You started on the beginning of the 90s, which was the, I don't know, maybe the cradle of all the death metal bands. And what influences did you have on that time, and what influences do you have nowadays? Because the style of the songs changed a lot. So at that time, I think I was influenced most by Destruction, Sodom, Creator, and also by Venom, death metal scene from the States, especially Florida death metal scene. So we start as say a combination of those. We simply drew our inspiration from those bands directly, and then we were trying to look for our own individual style. And as I said, we've been incorporating more and more into our music, because we've been influenced by a lot of different stuff right now, especially not just metal. 90% music I listen to is not metal. Really? What kind of things do you listen to? Industrial stuff, rock and techno, in a good sense of this word. You know what I mean? Some electro, some ambient, dark ambient. Yeah, so different classical music, especially contemporary classical. And just to finish, how is being the experience of being here in Brazil? It's pretty tiring, I must say, because the schedule is full and it's pretty tight. We are just traveling from one city, flying from one city to another. Yeah, 4 shows in a row, right? Yeah, we sleep just 3 hours, a day or something. But it's fun. Still, it's a great opportunity for us to meet the Brazilian fans. It's our second time in Brazil. The first time we're in 2008, as far as I remember. And we did Porto Alegre at that time, and Belo Horizonte and São Paulo. And now there are 4 shows. Today is São Paulo, the last one. Yeah, it's a great experience. Brazil is so exotic to us. It's a nice change, you know, because we tour mostly Europe and the States, and so Brazil is very good. It's very interesting, you know. Any message for the people? I really do hope that we will come back again and again and again. We have like more opportunities right now because we've signed a contract with Napalm Records, and the new album will be recorded just this year in June. Should be released in autumn, around November, I think. So the distribution will be better than previously. So people in Brazil will have an easy access to our albums from now on. So it's. I think it will be a nice change when it comes to coming and touring here, because I know that there's been a great interest in Polish death metal in general, or extreme metal, as you put it, and Brazil is no exception. Yeah, so
And a few words, just support Polish extreme metal scene and support good music. Hoje no jogo Heaven and Hell, o desafiante foi o vocalista da banda de hard heavy Slippery, Fabiano Drudi. Acompanha o que rolou no tabuleiro da morte, no Maloik. Vamos lá? Para a peleja? Vambora. Jogue o dado. Primeira rodada. Número 1. Escolha qualquer categoria. Categoria, vamos ver aqui. Vou nessa aqui, já, de cara. Who are you? Escolha uma carta e me entregue sem olhar. Você tem 5 dicas. Escolha uma delas. Vamos na 3. Dica número 3. Há poucos anos cantei uma música do After Forever, no disco do mesmo nome, e fiz participação especial no show do Gravedigger, no Wacken em 2010, durante a música The Ballad of Mary. Vamos para outra então. Para 2. Dica número 2. Fui vocalista de uma banda de heavy metal tradicional nos anos 80, mas hoje em dia sigo em carreira solo. Vou chutar. Você tem mais 3 dicas. Mas eu não. Acho que eu não vou saber mesmo. Não, vou para a quinta então. Melhor. Dica número 5. Vamos lá, 5. Você está certo? Certíssimo. Dica número 5. Um dos discos de maiores sucessos da minha antiga banda se chama Burning the Witches. Adoro? Adoro o peixe. Adoro o peixe. É isso aí, correto. Estado na segunda. Prosseguindo, segunda rodada. Número 2. Bring the noise. Escolha uma carta. Entregue sem olhar. Posso pegar uma porta? Pode. O que é isso? Eu já ouvi isso, cara. Parece Slayer. Morbid Angel. Sabia que eu conhecia, mas não lembrava. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos para a terceira rodada. Número 5. Isso aí. Who are you? Retira uma carta sem olhar e me entregue. Você tem 5 dicas. Escolha a primeira. Vou na 3 de novo. Dica número 3. Sou brasileiro e na minha banda eu sou vocalista. Vamos na primeira. Primeira. Antes eu era somente músico. Hoje também sou repórter e apresentador de TV. Repórter, apresentador de TV. Vou pegar a quinta. Dica número 5. Minha banda completou 30 anos de carreira em 2011.
João Gordo? Certa resposta. Prosseguindo, quarta rodada, número 2. Bring the noise. Escolha outra carta, entregue. Que é isso, mano? Pronto, morte. Chutar de novo. Vou chutar daqui naquela hora, Slayer. Só tudo é Slayer, né? Dark Angel. Dark Angel. Eu já põe na hora do sono, cara. Tudo bem, vamos lá. Última rodada. Número 2. Eu vou aqui, que eu acho que eu me dou bem aqui. Né? Escolha outra carta, entregue. Escolha uma das 5 dicas. 2. Dica número 2. Fui casada com Chris Holmes, do Wasp, de 86 a 92. E estive envolvida com Nick Six, do Motley Crue, e Tony Iommi. Vou lá na 4. Dica número 4. Um dos meus maiores sucessos é a música Kiss Me Deadly. Quem que é? Vamos pra 2. 2 já foi, né? Já foi. A primeira. Então, Dica número 1. Com Sharon Osbourne como empresária, alcancei meus maiores sucessos. Outra tem uma, né? Tem uma ainda, né? 5. 5, tem mais duas ainda. Mais duas? Então 5 e a 3. Então vamos na 5. Dica número 5. Fui indicada para o Grammy de melhor performance feminina de rock. Pô, tem muita gente. Tem mais uma dica. Tem mais uma, peraí, eu vou... Qual é que é o nome da... Lita Ford? Certo. Lembrando que você pode acessar o site e conferir o ranking completo. E de quebra, dar uma checada no sistema de pontuação do Heaven and Hell. Bom, no desafio das bandas de hoje, 2 estilos bem diferentes. E o primeiro a concorrer são os paulistas do Ancesttral, com o clipe da música Bloodshed and Violence, que aliás foi dirigido pelo nosso colega Vinícius Neves, do programa Stay Heavy. Já a banda Rockão de Uberlândia chega com o clipe da música Thor. Sempre lembrando que você tem uma semana para votar e escolher o seu clipe preferido. E assim termina mais uma edição do Maloik. É isso aí. De headbanger para headbanger, Maloik.
E no Maloik de hoje a tampa veio ferver. Olha lá como tá lá, pode ver. Ah, não. Vamos lá de novo. Peraí. Ficou estranho? Vamos de novo. De novo? Ah, eu de novo? Yeah. Vamos lá. Justo no final, hein?